brava sem estar bravo. As pessoas acham que você está bravo e você não está num dia super bom. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu sou Renata Cantani, especialista em pele, e eu vou conversar com o Dr. Ricardo Moreira, dermatologista. Então, Ricardo, o que faz a gente ficar com cara de brava sem estar brava? Renata, uma das principais coisas que faz com que as pessoas tenham esse aspecto mais sisudo, mais bravo, são exatamente aquelas linhas de expressão que são por movimentação que aparecem nessa região central da testa, na região que a gente chama de glabela. Isso pode acontecer pelo próprio hábito da pessoa de fazer mesmo, às vezes, uma cara de brava, ou também aquelas pessoas que têm uma certa intolerância a sol e que não usam óculos escuros e que sempre tentam focar um pouco mais a visão e fazem a contração da musculatura nessa região. Exatamente, ou que estão muito concentradas numa leitura e tem isso como hábito. Então, às vezes a pessoa é muito concentrada, às vezes a pessoa tem essa questão do sol que faz uma cara um pouquinho mais fechada, às vezes a pessoa faz cara de brava mesmo, às vezes é uma pessoa um pouco mais incisiva nos seus hábitos e na movimentação. E esse movimentar da musculatura, com o tempo, ele vai marcando cada vez mais e fazendo linhas que são cada vez mais profundas e que dão esse aspecto de bravo. Fica parecendo um 11, né? Exatamente, é o famoso 11, né? Às vezes a pessoa tá bem, tá calma, mas a marca já tá ali. Aquela ruga mais profunda, que era antes de movimentação, acaba ficando como uma ruga até estática, até ela piora com a movimentação. Tem, Renata. Como que a gente pode prevenir, como a gente pode tratar essas linhas nessa região? Então, o tratamento base para essa região é a toxina botulínica. Por quê? Porque essa ruga aparece por movimentação. Então, todas essas linhas de expressão que aparecem e que pioram com movimentação muscular, em geral, quando você usa a toxina botulínica, ela faz exatamente a paralisação dessa musculatura. Então, ela suaviza essa contração e faz com que essa linha fique mais suave. Se a pessoa tem uma linha mais leve, a toxina botulínica, muitas vezes, de forma isolada, já é suficiente para resolver o problema da pessoa. Mas, se a pessoa, de tanto movimentar, de tanto ter essa linha marcada ao longo dos anos, já tem uma certa fissura da própria pele, já tem uma linha que é mais profunda, às vezes a toxina sozinha não vai ser suficiente para aquilo que a pessoa gostaria, para neutralizar completamente essa marca. E aí a gente precisa, às vezes, associar procedimentos, né? Então, peraí, é importante a pessoa fazer uma prevenção, se ela já tem essa tendência a marcar a glabela, né? Então, se ela fizer antes, ela vai evitar com que essa linha fique estática, fique marcada. Exatamente. E vamos dizer que essa pessoa não tem ainda essa linha marcada, mas o pai dela tem, a mãe tem. É uma propensão dela ter também? Geralmente, sim. A gente vê, por exemplo, hoje, a gente vê muito que no passado, né, a toxina botulínica era um procedimento feito somente por pessoas de uma certa idade. A gente tem visto que as pessoas mais jovens têm procurado cada vez mais a toxina botulínica, pensando exatamente nessa prevenção, porque ela percebe que os familiares têm esse mesmo aspecto, faz esse mesmo tipo de movimento e tem uma marcação mais profunda, uma linha de expressão que às vezes não sai tão fácil. E você fazendo a toxina botulínica com uma certa frequência, você acaba prevenindo que essa ruga fique uma ruga mais profunda, uma ruga mais fixa. Então a toxina ela pode ser usada tanto como preventiva, nesses casos, como também para melhorar o aspecto daquela pessoa que já tem uma linha mais definida, como tratamento propriamente dito. E aí, com o tempo, essa que já está mais estática, ela consegue ir amenizando com o botox. Exatamente, ela consegue amenizar, ela consegue suavizar com a aplicação da toxina. E aquela que mesmo aplicando o botox, ela dá uma melhorada, mas ainda fica ali... Um pouquinho, isso. Quando você faz a toxina nessa região, eu recebo muito paciente aqui na clínica que chega falando assim, olha, eu faço toxina com outra pessoa, melhora, por exemplo, as linhas do alto da minha testa, melhora o pé de alinha, mas aqui nunca conseguiram fazer e parar completamente. Então, a primeira coisa, quando isso acontece, geralmente, ou é a dose que a pessoa usou, que não é proporcional à força de contração do músculo da pessoa. A toxina botulínica,
ela existe o ponto, o local onde você vai fazer a aplicação, mas além do local, você tem que colocar uma quantidade de toxina que seja proporcional à força que aquela pessoa faz naquela musculatura. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma musculatura muito forte, você precisa usar uma dose maior. E a diferença de forças, né? Exato. Por exemplo, na testa você tem uma força e na glabela às vezes você tem uma força muito maior. E às vezes o profissional ele erra aí fazendo tudo mais ou menos igual. Em geral, eu falo muito isso com os pacientes. Às vezes os pacientes falam, nossa, mas é desproporcional a quantidade? Quase sempre o tanto de toxina que você usa para fazer a região da glabela, ele é quase igual, ou às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, ao que você usa para fazer uma testa inteira. E é muito mais do que você usa para fazer, por exemplo, os dois lados dos pés de galinha, né? Assim, exatamente por quê? Porque é uma musculatura mais forte. Se é, por exemplo, um homem, geralmente a musculatura é mais forte do que a mulher. Se é uma pessoa que faz muita atividade física, que faz muito esforço físico, que malha de forma muito vigorosa, geralmente ela faz mais careta, ela vai precisar de uma dose um pouco maior. Então você tem que fazer um pouco esse cálculo, você deve fazer esse cálculo para saber qual que é a quantidade de toxina botulínica que você vai colocar no músculo para parar. Então isso é a primeira coisa. Outra coisa que acontece é que, por exemplo, dependendo da forma como essa região contrai, você pode ter mais de um músculo envolvido nessa contração. A maioria dos profissionais médicos, eles fazem a paralisação exclusivamente do prócero e do corrugador. Mas tem outros músculos da região da glabela que tem pontos específicos que você pode fazer. Então, geralmente... a segurar. Então, geralmente, quando é uma pessoa que fala que sempre fez e nunca parou tudo, ou é a dose, ou é porque não pararam os outros músculos que estão envolvidos nessa concentração, nessa contração muscular, né? Assim, que não só o prócero e o corrugador. Isso é muito frequente. E aí, quando você faz o músculo certo, para, né? Assim, na grande maioria das pessoas. E isso é por quê que esses outros profissionais não fazem? Porque eles não sabem? Porque são... Não, é porque são pontos que são mais avançados, que nem sempre as pessoas aprendem nos cursos mais comuns, assim. A pessoa vai ter que estudar as coisas mais novas para fazer esses pontos que são mais... que não são todas as pessoas que fazem, que são mais avançados. Uma outra situação que tem se é uma pessoa que sabe que a musculatura é muito forte, que marca demais, o ideal é que além da toxina botulínica, ela faça algum procedimento para firmar mais a pele. E aí, todos os procedimentos que estimulam a produção de colágeno, eles auxiliam a ter uma pele mais firme e menos móvel na hora que você movimenta a musculatura. O que a gente consegue fazer melhor nessa região? Você consegue fazer os procedimentos do tipo microagulhamento para estímulo de colágeno, você pode fazer os lasers, que são, por exemplo, um CO2 fracionado, que estimula a produção do colágeno. Tem que ser uma profundidade que consiga estimular colágeno. Também não pode ser superficial demais, que superficial demais não estimula, mas não pode ser muito profundo, que senão acaba batendo muito perto do osso e incomoda muito a pessoa, se fizer de uma forma muito, muito profunda nessa região. Você tem a opção desses lasers, tipo CO2, e você pode fazer fio de PDO, né? Assim, aqui, geralmente, nessa região, o que a gente usa são os fios de PDO liso, não são os fios de tração, né? Então, são fios que o material do qual o fio é feito, em contato com a pele, à medida que esse fio vai decompondo, ele vai estimulando aquelas células que estão em volta dele, ao redor dele, a produzir colágeno. E o fio, quando coloca, ele chega a dar uma paradinha, ajudar o botox ou não? Ele auxilia, porque ele firma a pele naquela região. Então, você acaba... tendo uma sensação de maior durabilidade aí da toxina botulínica. Você não consegue fazer no mesmo dia, tem que ser procedimentos feitos em datas separadas, né? Assim, o ideal é fazer a toxina primeiro e num segundo momento fazer o fio, mas ele auxilia muito, porque ele faz com que você tenha essa sensação de uma paralisação maior da musculatura nessa região. E geralmente tem técnica específica para você fazer. Tem que ser um fio que não pode ser muito grosso, para ele não aparecer, porque a pele dessa região é uma pele muito fininha. Então, assim, já vi mais de uma vez chegar paciente aqui na clínica que fez fio com algum outro profissional e que o fio ficava meio que visível. Então, assim, a pessoa trocou uma ruga afundada por um calombinho, um quebra-mola na testa. Não é a técnica adequada, né? Assim, então tem que fazer um procedimento que seja proporcional à espessura da pele na área.
Também. A quantidade de fio que a gente coloca, ela tem uma correlação com a área que você quer paralisar e também com a força da musculatura que você quer paralisar. Não é nem da musculatura, com a força que você quer que a pele ali seja espessada e estimulada para produzir o colágeno, né? Não é bem a musculatura, é a pele mesmo ser estimulada para firmar mais. Então você acaba colocando, não adianta colocar 1, 2 fios. Você vai ter que fazer uma trama de fio, vai ter que fazer uma técnica específica para ajudar essa região a ter uma produção maior de colágeno, uma firmeza maior, de forma que ela movimente menos. Essa região ela pode preencher ou usar a escultura do estimulador? Essa região recebe isso ou não? Renata, essa região da glabela é uma região extremamente vascularizada e os vasos sanguíneos que passam nessa região, eles têm uma integração, uma correlação muito grande com vasos que fazem vascularização da retina, do fundo do olho. Então, é uma região de altíssimo risco vascular. Hoje, a gente não recomenda que seja feito preenchimento nessa região pelo risco que a gente tem de algum evento isquêmico. Se dá o azar de fazer o preenchimento e ele pegar um vaso sanguíneo, isso é muito ruim para o paciente, porque pode ter consequências muito graves, tá? Existem profissionais que fazem preenchimento nessa região, mas é um preenchimento de alto risco. Tem que ter muito cuidado para fazer, com ressalva. Não é o preenchimento, assim, o melhor procedimento para ser feito nessa região. Vale muito mais a pena fazer um fio de PDO, vale muito mais a pena fazer um laser, um microagulhamento, do que o preenchimento, né? Assim, pelo risco mesmo. O profissional tem que colocar na balança, né? O que, primeiro, a gente tem que pensar na saúde do paciente, né? Exato. Não adianta pensar só na parte estética, né? Sim. E aí a importância, mais uma vez, de procurar um profissional capacitado e que consiga fazer esse balanço do que é adequado ou não para aquele momento e para aquele paciente. Exato. É muito importante a pessoa consultar um dermatologista para ele ter essa avaliação. Olha, o que é mais adequado no seu caso? O que vai ter a melhor resposta, o melhor resultado? O que vai te entregar aquilo que você está buscando, né? Em geral, como eu estou falando, se for uma marca muito forte, você às vezes vai ter que associar procedimentos. Às vezes, se é uma marcação mais leve, só a toxina botulínica já resolve. Às vezes, eu já recebi mais uma vez aqui na clínica o contrário também. Uma pessoa que fala assim, eu não gosto de toxina botulínica porque eu acho que fica muito parado, muito congelado. Mas você faz o fio e a pessoa fica muito feliz, porque ele já tem algum efeito de reduzir ali aquela linha de expressão. Então, você tem que casar as coisas. Agora, os procedimentos que são de alto risco, a gente geralmente desaconselha as pessoas a fazer, exatamente pelo risco vascular que você tem, ou pelo risco do próprio procedimento. Sincera com o paciente, né? Até para ele saber que existe risco e não querer fazer um preenchimento e fazer isso com um profissional que talvez não tenha esse entendimento tão claro, né? Sim, sim. E além dessa região, Renata, assim, o que mais dá cara de bravo disparado é a contração da musculatura da glabela. Mas existem outras coisas que às vezes fazem isso também, né? Assim, por exemplo, pacientes que têm a musculatura da região da testa, da região frontal muito forte e muito marcadas, geralmente eles têm um aspecto um pouco mais de bravo. Pacientes, por exemplo, que têm, em especial mulheres, que têm uma sobrancelha de implantação muito baixa, às vezes dá um aspecto de um pouco mais brava. Então... Pode dar muita interrogativa, né? Assim, a sobrancelha mais... Sim, arqueada, excessivamente arqueada, né? Então tem outras coisas que também podem contribuir para essa cara de brava, né? Assim, em especial, essa sobrancelha muito baixa, às vezes você pode fazer uma toxina para levantar um pouco a sobrancelha também, e dar um aspecto mais leve no olhar, isso ajuda, né? Assim, as pessoas que têm essa sobrancelha que é muito interrogada, na maior parte das vezes, você consegue abaixar um pouquinho com toxina. Então, você tem outras coisas que podem ser feitas que ajudam a minimizar esse aspecto de muito bravo também dos pacientes, né? Assim, muito de manter a saúde do paciente e ficar natural. Exatamente. Ficar parecendo que fez um procedimento, né? Para esconder alguma coisa, disfarçar alguma coisa. Isso. E de forma também que a pessoa, quando esteja brava, tenha cara de brava, mas quando não esteja brava, que ela tenha uma cara de descansada, né? Assim, um aspecto descansado, um aspecto mais leve. Ótimo. Eu acho que a gente tirou todas as dúvidas aqui. Eu gostei muito
bate-papo nosso sobre cara de brava, porque realmente quem não tá bravo não merece que os outros achem, né, que ela tá brava. Bom, espero que vocês tenham gostado do podcast. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e a gente se encontra no próximo podcast.